Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, peço licença novamente para entrar aí no aconchego do celular, transmitindo hoje aqui dos fundos do quintal da minha casa, então se vocês ouvirem algum barulho aí, não se assustem, tá? Tô tentando encontrar o lugar mais silencioso aqui para conversar com vocês, beleza? Bom, a ideia nessa semana é retomarmos aí novamente os conceitos que trabalhamos aí, lembrando que nessa semana nós trabalhamos as equações da reta, então é equações no plural mesmo, lembrem lá que foram 3 equações trabalhadas, a equação geral da reta, a equação reduzida da reta e a equação de um feixe de retas que passa por um determinado ponto. Então selecionei aqui alguns exercícios, mais precisamente 4 deles, para que a gente possa revisitar aí e aprofundar todos esses conceitos. E a primeira questão é a questão número 2, que está lá na página 51, na seção Atividades. Vamos lá, acompanha comigo a leitura. No plano cartesiano, considere o quadrilátero ABCD conforme a figura a seguir. E o item A, que é o que nós vamos resolver, diz o seguinte: obtenha a equação da reta que contém a diagonal AC. Bom, pessoal, então essa questão aí nos pede a equação da reta que contém a diagonal AC, ok? Então, na verdade, o que ele está pedindo ali é a equação dessa reta verde que eu representei aqui, e chamei carinhosamente de reta R. Bom, então vamos ver o que nós temos aí de informações, e como que a gente pode chegar então à equação dessa reta. Então, olhando aqui na figura, nós temos 2 pontos conhecidos aí que pertencem a essa reta R, que são os pontos A e o ponto C, já que a reta R deve conter essa diagonal AC. Então, o ponto A ali de coordenadas menos 2 e 1 e o ponto C de coordenadas 4 e 0, beleza? Então, assim, gente, toda vez que nós conhecemos 2 pontos de uma reta e nós queremos obter a equação geral dessa reta, nós podemos utilizar a condição, melhor dizendo, de alinhamento entre 3 pontos. Mas como assim 3 pontos? Nós só temos 2 aqui, o ponto A e o ponto C. Bom, então é por isso que nós vamos inserir um novo ponto ali, um ponto genérico que eu vou chamar de ponto P, de coordenadas gerais x e y. E agora, com esses 3 pontos, nós conseguimos então utilizar aí a condição de alinhamento desses 3 pontos para obter a equação geral da reta. Ok? Então, como que a gente faz isso? Vamos lá, vamos lembrar. Então, nós vamos organizar da seguinte maneira. Nós vamos colocar aqui na primeira coluna as coordenadas desse ponto genérico, desse ponto P. Na segunda coluna, nós vamos colocar as coordenadas do ponto A, então ali menos 2 e 1. E na terceira coluna, nós vamos colocar as coordenadas do nosso segundo ponto ali, ou melhor, do nosso terceiro ponto, o ponto C, de coordenadas 4 e 0. Beleza? E aí, como que a gente sai daqui para a equação da reta? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. Primeiro a gente vai repetir ali a primeira coluna, certo? Então de coordenadas x e y. E agora nós vamos multiplicar em diagonal aqui esses valores, tá ok? Então vamos lá, primeiro a gente vai fazer nesse sentido aqui, beleza? Só lembrando ali, que esse resultado aqui tem que ser igual a 0, isso é a condição de alinhamento de 3 pontos. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na aula da semana passada que vocês vão recordar isso, beleza? Por isso que tem o igual a 0 ali. Mas vamos lá. Então, multiplicando aqui nessa diagonal, que eu representei aí por essas setas laranja, nós temos que x vezes 1 é x, menos 2 vezes 0 é 0, e 4 vezes y, 4y, ok? Agora a gente vai multiplicar na outra diagonal. Representei aqui por essas setas azuis. Lembrando que nessa diagonal aqui, nesse sentido, nós multiplicamos também por menos 1. Então, o primeiro resultado ali, x vezes 0, vai ficar o próprio 0 mesmo. Deixei o menos ali só para lembrar que a gente multiplica por menos 1. Aí, menos 1 vezes 4 dá menos 4, vezes 1 fica menos 4. Menos 1 vezes menos 2 fica mais 2, vezes y fica 2y. Agora, nós somamos todos esses resultados aí, igualamos a 0, não esqueçam que tem que sempre ser igual a 0, e vamos chegar aí à equação geral dessa reta, beleza? O que falta fazer agora? Só agrupar ali os termos que são semelhantes. Então, o y com y, x com x e os números ali com os números, beleza? Então vamos lá, primeiro y. 2y mais 4y dá 6y. O x só tem ele mesmo, então fica mais x. E o menos 4 menos 0 mais 0 fica o próprio menos 4, tudo isso igual a 0. Beleza? Tranquilinho, fácil, galera? Chegamos aí à nossa equação geral da reta R, a reta que contém, então, a diagonal AC. Beleza? Então a questão termina aqui, o item A, chegamos à equação da reta, mas eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês.
Então, assim, toda vez que a gente tiver a equação geral de uma reta, nós poderemos verificar se um ponto pertence ou não a essa reta. E nós vamos fazer isso aqui com o ponto A e o ponto C. Eles têm que pertencer a essa reta, afinal, né? O que era a nossa questão? Obter uma equação de uma reta que contenha esses pontos, que contenha a diagonal AC, beleza? Então vamos verificar se eles pertencem à reta? Então, para verificar, a gente faz o seguinte, a gente substitui as coordenadas do ponto ali na nossa equação geral. Então, no caso ali, o ponto A, a coordenada y é 1 e a coordenada x, menos 2. Então, substituindo ali na equação geral, nós ficamos com 6 vezes 1, que é 6, menos o 2 fica 4, menos 4, 0. Como verificou a igualdade, como de fato deu zero o resultado, nós dizemos que o ponto A pertence a essa reta R, beleza? Então, o ponto A está ok. Vamos fazer a mesma coisa com o C? Então, lá, o ponto C, ele tem coordenadas y, 0 e x, 4, beleza? Então, substituindo ali na nossa equação, nós ficamos com 6 vezes 0, que é 0, 0 mais 4 fica 4, 4 menos 4, 0, beleza? Então, como deu zero, como a igualdade foi verificada, nós dizemos que o ponto C também pertence a essa reta R. Então, é isso aí, galera. Aproveitei aqui para mostrar para vocês como que a gente verifica se um ponto pertence ou não a uma reta a partir da sua equação geral. Bom, nessa questão, nós vimos como determinar a equação de uma reta quando conhecemos dois pontos que pertencem a essa reta. Mas e se conhecermos apenas um ponto? Como faremos? E aí, vocês lembram? Na próxima questão, vamos tratar desse caso. Então, pegue o seu livro lá na página 57 e acompanhe comigo a leitura da questão de número 7. Vamos lá? Considerando que uma reta S passa pelo ponto A de coordenadas 2 e 10 e tem coeficiente angular menos 4, determine, item A equação reduzida dessa reta. Então, pessoal, essa questão é uma questão assim bem simples, né? Porque com as informações que a gente tem, basta utilizar direto essa equação aqui, que é a equação de um feixe de retas que passa por um determinado ponto, beleza? Então vamos lá, gente. Como o problema já nos dá um ponto aqui, já nos dá o coeficiente angular, então basta substituir direto aí nessa equação para encontrar a equação reduzida dessa reta. Vamos lá? Então vejam, as coordenadas x e y do ponto A são 2 e 10. Então aqui nessa equação, onde tem o x0 e y0, é onde vão ir justamente essas coordenadas aí do ponto A. Então vamos lá, começando pela coordenada y. Então a coordenada y é o 10. Então nós trocamos ali o y0 por 10. O x0 é a coordenada x desse ponto A. Então nós trocamos ela ali por 2. Tranquilo até aí? Agora a gente vai para o coeficiente angular, que é justamente o m. Como já foi dado ali o valor, também basta trocar o m por menos 4. Agora é só fazer continha, né? Vamos lá. Fazendo a distributiva aqui, nós temos menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 2 é igual a mais 8. E, para terminar, basta a gente organizar agora essa equação, ok? Como assim organizar? Lembrem que a equação reduzida da reta é aquela em que o y fica isolado. Então, nós vamos deixar essa equação na seguinte forma. Y é igual a mx mais n. Lembram disso? Então, isolando aí o y, nós ficamos com y igual a menos 4x mais 8 mais 10. E agora, a parte mais difícil de todas, 8 mais 10, que é 18. E, portanto, a nossa equação reduzida da reta vai ficar y igual a menos 4x mais 18. Mas eu queria aproveitar essa questão, né, uma questão rápida de fazer, mas eu queria aproveitar ela, eu escolhi ela na verdade aqui para a gente relembrar hein, o que é o coeficiente angular e como que a gente determina esse coeficiente angular a partir do gráfico. Beleza? Vamos lá então? Então acompanhe aqui comigo. Nessa imagem aqui, nós temos ali os pontos A e os pontos B, de coordenada xa, ya, xb, yb, ok? Então o que é esse coeficiente angular aí? O coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo alfa, que é o ângulo que a reta faz aqui com o eixo x, com o eixo das abscissas, ok? Utilizando lá a semelhança de triângulos, nós podemos dizer que esse ângulo aqui é o mesmo que o ângulo alfa, ok? E então nós podemos utilizar aqui esse triângulo retângulo verde aqui para determinar então qual é a tangente desse ângulo, ok? Ah, eu não lembro o porquê, né? Não consigo justificar o porquê que esses dois ângulos aí são congruentes. Dá uma olhadinha lá na aula da semana passada, dá uma olhadinha um pouquinho atrás ali no livro,
que tem toda essa verificação, beleza? Mas vamos lá. Aqui nós temos então que a tangente do ângulo alfa ali, né, que é esse ângulo vermelhinho aqui, vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto desse triângulo retângulo verde, dividido pelo cateto adjacente, beleza? Mas como estamos aqui dentro da geometria analítica, como que a gente vai representar essas medidas? Vamos lá. O cateto oposto vai ser o YB menos o YA, ok? Então por isso que está aqui, cateto oposto, YB menos YA, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser o quê? O XB menos o XA. Então, que é esse trechinho aqui, é essa medida aqui do cateto adjacente, beleza? Então, fazendo aí, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, YB menos YA dividido por XB menos XA, nós chegamos à tangente do ângulo alfa e, portanto, ao M aqui, ao coeficiente angular, que vai determinar aí a inclinação dessa reta. Bom, então agora vocês vão lá para o livro de atividades, na página 39, e vão acompanhar comigo a leitura aqui da questão 28. Na figura a seguir, estão representados em um sistema cartesiano de coordenadas um quadrado cinza de área 4 unidades, um quadrado achurado de área 9 unidades e a reta R, que passa por um vértice de cada quadrado. Nessas condições, a equação da reta é... Bom, pessoal, então aqui, né, se nós olharmos ali para a representação gráfica, não tem nenhuma coordenada. Então, acho que a nossa primeira tarefa aqui é tentar transformar aí essas informações que estão aí no enunciado em coordenadas aí no plano para a gente poder trabalhar, então, com as nossas ferramentas aí da geometria analítica. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é utilizar a informação de que a área desse quadrado cinza é 4. Então, se a área do quadrado cinza é 4, quanto que mede o lado desse quadrado? Vai medir 2. E ao lado nós temos aquele outro quadrado achurado ali, com aquelas linhas ali na diagonal. E a área dele é 9, beleza? Então, se a área dele é 9, o lado dele vai medir 3, tá ok? Então, vejam ali como que fica. Então, eu coloquei ali, marquei os pontos A, B, C e D. Dei nome para os pontos ali só para ficar mais fácil aqui a nossa comunicação, tá ok? E o ponto C, que é o primeiro ali, ele tem coordenadas 2 para o x e 2 para o y, né? Justamente porque a medida do lado desse quadrado é 2. Aí o ponto A, coordenada 0 para o x e 2 para o y. E aí prestem bastante atenção no que aconteceu aqui no ponto D, certo? No ponto D, a coordenada x dele é 5. Pô, professor, mas a medida do lado não era 3? Por que a coordenada não é 3? Porque notem que esse quadrado ele começa no 2. Então, se o lado dele é 3, é 2 mais 3 e, portanto, fica 5. Então, presta muita atenção aí para não errar por bobeira, ok? Então, está aqui o nosso ponto D de coordenada 5 para o x e 3 para o y. Ah, mas agora não é 5? Não, gente. Não é 5 porque em relação ao eixo y está partindo ali do 0. Então, do 0 até o 3, mede 3. Do 2 até o 5, mede 3 também. E por fim, não falei dele, mas está ali o ponto B, né, de coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Bom, já marcamos algumas coordenadas, agora já dá para começar a ter algumas ideias, tá? Notem que aqui a gente tem dois pontos aí, né, que pertencem à reta R, né, já definidos aí, que é o ponto A e o ponto B. Então, qual que seria um caminho possível? Pegar esses dois pontos, usar a condição de alinhamento entre três pontos, né, e determinar, então, a equação dessa reta. Mas eu vou escolher aqui trabalhar com a equação reduzida da reta. Então, veja, para determinar aqui a equação da reta utilizando essa equação, nós precisamos de um único ponto e do coeficiente angular, que é o m. Então, o ponto a gente tem 2 para escolher ali. Eu vou fazer, né, com o primeiro passo aqui, como primeira tarefa, determinar quem é o m, quem é o coeficiente angular desta reta. Vamos lá, então? Para fazer isso, né, nós vamos fazer o quê? Então, observe aqui. Então, ali, y do b menos y do c, seria esse ladinho aqui. E o x do C menos o x do A. Então, estou considerando esse triângulo retângulo aqui. E lembrando que o coeficiente angular, ele vai ser o quê? Ele vai ser a tangente desse ângulo aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, vamos lá. Y do B é 3. Y do C
é 2, x do C é 2 e o x do A é 0. Fazendo as contas aí, nós chegamos que o coeficiente angular dessa reta, ou seja, o m vai ser igual a 1/2. E aí, conforme já apareceu ali no início, né, eu vou escolher o ponto A. Então, eu já determinei o m, que é o coeficiente angular. Agora, eu precisaria de um ponto. Lembrando que para usar essa equação aqui que está em azul, né, nós precisamos conhecer um ponto e a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta. Já calculamos aí o m, que é o coeficiente angular, e poderíamos escolher o ponto A ou o B. Por que eu escolhi o A? Porque tem o zero, gente. Toda vez que tiver zero, escolhe o ponto que tem zero, que facilita as contas. Vejam aqui. Então, nós temos ali, ó, y menos 2. Então, no lugar do y0, coloquei o 2, que é a coordenada y do A. É igual a meio, que é o m, certo? Que multiplica x menos 0. Olha que maravilha. O 0 é a coordenada x do ponto A. Então, sempre que tiver zero, facilita as contas aí, né? Então, escolham esse ponto aí. Não tenho medo de ser felizes. Então, vamos lá? Fazendo a distributiva agora, nós ficamos ali com y menos 2 é igual a x sobre 2, né? Então meio vezes x fica x sobre 2, né? E meio vezes 0 é o 0, por isso que desapareceu ali. E para terminar, o que nós podemos fazer? Esse 2 aqui que está dividindo o x, ele passa multiplicando, só que ele não multiplica só o y, gente, presta atenção, ele multiplica o y e multiplica também o menos 2. Então, 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 2 fica menos 4, ok? E para terminar, o que a gente faz? Se eu quisesse deixar na equação reduzida da reta, eu isolaria o y, certo? Mas não é isso que está sendo pedido aqui, está pedindo a equação da reta, certo? Que passando o x ali para o lado esquerdo, a gente vai ficar com 2y menos x menos 4. Sobrou o que ali? Só tinha o x, ele saiu, sobrou 0. Então isso aí é igual a 0. Por esse caminho que a gente escolheu, né, a gente vai ter que multiplicar essa equação ainda por menos 1. Então vejam ali, se eu multiplicar ali toda a equação por menos 1, não há problema algum, né? Vocês já sabem disso. E a gente vai conseguir ficar exatamente com os sinais que estão aparecendo ali no item A. Observem aqui comigo. Então vai ter menos 1 vezes 2y, vai ficar menos 2y, menos 1 vezes menos x vai ficar mais x, menos 1 vezes menos 4 mais 4, e 0 vezes menos 1 é o próprio 0. Pô, professor, mas ainda não chegou na resposta. Claro que não. O que falta fazer agora? A gente vai pegar esse 4 aqui e vai passar para o outro lado da igualdade e vai ficar menos 4. Então, alternativa correta, alternativa A. Então, galera, eu só quero reforçar aqui que vocês podem chegar na equação geral da reta a partir da reduzida. Então, tendo lá a equação da reta reduzida com o y isoladinho, é só nós passarmos todos os membros, né, para o mesmo lado da igualdade e igualar a 0, que a gente chega lá então na equação geral. E da mesma forma, a gente pode partir da equação geral da reta e, depois que encontrar essa equação, nós isolarmos lá o y, né, deixarmos o y em função de x e chegarmos à equação reduzida da reta. Então nós temos liberdade para escolher qual caminho e qual equação a gente vai encontrar primeiro e ficar transitando aí entre uma e outra. Essa é uma dica bem importante aí. A gente pode então ir de uma equação para outra, beleza? E chegou a hora de voltar lá para o livro didático, na página 52, agora a questão 7, que vai tratar sobre a intersecção de duas retas. Então, a questão diz o seguinte: no plano cartesiano estão representadas as retas R e S, determine as coordenadas do ponto P correspondente à intersecção dessas retas. Bom, pessoal, então nessa questão aqui, nós temos que calcular o ponto de intersecção dessas duas retas, que está sendo representado aqui pelo ponto P, né? Então, o ponto P é o ponto onde essas duas retas, a R e a S, vão se cruzar, ok? Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, obter as equações das retas R e S e, por fim, então, determinar as coordenadas do ponto P, ok? Como a gente tem que obter aqui a equação de duas retas, eu vou aproveitar a oportunidade para usar duas estratégias diferentes, né? A condição de alinhamento entre três pontos e utilização lá da equação de um feixe de retas, ok? Então, primeiramente, vamos lá para a condição de alinhamento. Então, só lembrando aqui, nós temos três pontos aqui sobre a reta R, dois pontos conhecidos e um ponto que é desconhecido aqui, que vai ter as coordenadas x e y, e nós podemos organizar essas coordenadas da seguinte maneira,
né, para determinar a equação da reta utilizando a condição de alinhamento. Como que a gente faz? As coordenadas gerais aqui, ainda não conhecidas, né, x e y do ponto P, ok? Aí aqui a gente vai colocar as coordenadas de um dos pontos, coordenada x primeiro e y depois. Então o primeiro ponto que a gente está colocando aqui é esse. Então x é 0 e y é 1, então 0 e 1. E depois a gente vai colocar as coordenadas desse ponto aqui, em que o x é 1, o y é 0. Aí depois o que a gente faz? A gente vai repetir aqui as coordenadas x e y, as coordenadas gerais, ok? Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, então, em diagonal aqui esses valores, certo? Então, x vezes 1 vai ser x, 0 vezes 0, 0, e 1 vezes y, o próprio y. Depois, nós vamos multiplicar no outro sentido aqui as diagonais, que estão aqui representadas com as setas azuis. Só lembrando que nesse sentido aqui, nós temos que multiplicar também por menos 1, ok? Então, vai ficar assim, menos 1 vezes x vezes 0 é 0, menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1, menos 1 vezes 0 vezes y é 0, ok? Fazendo as contas aqui, agrupando, nós ficamos com x mais y menos 1 igual a 0. E essa, portanto, vai ser a equação aí da nossa reta R, beleza? Então chegamos aí à primeira equação da reta, a equação da reta R, utilizando aí a condição de alinhamento entre pontos. Bom, dando continuidade, agora a gente vai ter que determinar a equação da reta S, ok? E para essa eu escolhi usar então essa equação aqui, que é a equação de um feixe de retas. Então vamos lá. Para determinar aí, a equação da reta S a partir dessa equação aqui de um feixe de retas, nós precisamos determinar o coeficiente angular, que é o m, né? Vocês já sabem disso, a gente já falou sobre isso hoje, e escolher um ponto dessa reta, tá ok? Então nós temos dois pontos para escolher ali, e nós devemos então inicialmente determinar aí o coeficiente angular. Essa seria a tarefa aí mais difícil. Seria mais difícil, porque é extremamente simples de fazer isso. Então só lembrando que o coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo que essa reta aqui, no caso a reta S, faz aqui com o eixo x, certo? Então a tangente desse ângulo aqui, que vai ser dada por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 3 menos 0, 3, ok? 0 menos o menos 2, ficou mais 2. Então, cuidado com esse sinal aí. Bom, então nós chegamos aí que o coeficiente angular é 3 meios, beleza? E já que o coeficiente angular é 3 meios, colocamos ele aqui no lugar do m. E agora que a gente já tem o coeficiente angular, nós podemos escolher um dos pontos aí para a gente chegar então na equação da reta. O ponto que eu escolhi aqui é esse pontinho aqui de cima, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 3, ok? Então no lugar do y0 eu coloco o 3 e no lugar do x0 eu coloco o 0. Aí, fazendo as continhas aí, nós ficamos com menos 3x meios, menos 3 meios de x mais y menos 3 é igual a 0. E, portanto, a gente tem aí a equação da reta S. Beleza? Vamos lá. Continuando. Agora que a gente já tem a equação das duas retas, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que organizar um sistema de equações aqui para determinar quais são os valores de x e y, que vai fazer então x mais y menos 1 ser igual a 0 e também menos 3 meios de x mais y menos 3 também igual a 0. Ou seja, eu estou fazendo, determinando o ponto em que uma reta vai ser igual a outra, em que uma equação vai ser equivalente a outra. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Vou dar o nome aqui de equação 1 e equação 2 e vamos fazer o seguinte. Então ali na equação 1, nós vamos isolar o y, né? Vamos deixar o y em função de x. Ok? Até aí? Então passei ali o menos 1 para o lado direito, ficou mais 1, e o x ficou menos x. Bom, agora que eu já tenho esse valor provisório aqui de y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui na equação 2. Fazendo isso, nós ficamos com menos 3 meios de x menos x mais 1, então aqui era o y, ó,
Então a gente troca por menos x mais 1, tá ok? Menos 3 igual a 0. Resolvendo isso, nós ficamos com x igual a menos 4 quintos. E aí a gente já tem então a coordenada x deste nosso ponto aí, do ponto P. Beleza? Vamos deixar ela guardadinha aqui do lado e vamos agora determinar então qual é a coordenada y desse ponto P. Agora ficou fácil, né? O que a gente pode fazer? A gente pode substituir aqui o x igual a menos 4 quintos em y igual a menos x mais 1, que é a equação da reta ali, né? Da reta R, mas deixando o y isolado já ali, né? Então seria a equação reduzida dessa reta R, tá ok? Vamos lá então? Substituindo, ficamos com menos x, então menos x, quem que é o x? É o menos 4 quintos, então ficamos com menos o menos 4 quintos, certo? Mais 1. Menos com menos fica mais, então fica 4 quintos mais 1, e fazendo essa soma, y igual a 9 quintos. E a gente chega à coordenada y aí do ponto P. E portanto, né, a resposta final é o ponto P de coordenadas menos 4 quintos e 9 quintos. E por hoje é só, chegamos ao final aí da nossa segunda semana. Fiquem bem, continuem se cuidando, um grande abraço e até semana que vem.